Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. Hoje temos a honra de receber uma autoridade em nossos estúdios que já está por demais conhecido. É uma pessoa pública que vai a qualquer convite que normalmente é convidado, tanto na Câmara de Vereadores, na imprensa, nas reuniões particulares. É um delegado que veio para conviver com a sociedade e é isso que a sociedade espera. Mesmo numa cidade pequena que nem a nossa, nós precisamos de autoridades que nem o Dr. Ederson Bilha, que hoje está nos prestigiando com a sua presença, e vai falar um pouco mais de si, da sua atividade, e a cidade está muito feliz, doutor, com a sua presença aqui conosco, na cidade de Farroupilha, e nós mais ainda por ter a sua disposição de nos informar a cada evento que o senhor quer passar. A gente recebe prontamente, coloca nas nossas redes sociais, né? E quando é uma coisa de maior relevância, a gente até coloca na TV também. Mas as redes sociais hoje são mais instantâneas, né, doutor? Obrigado, a Câmara 1, para o senhor aí. Obrigado, Glacier. Olá, telespectadores. Eu que agradeço o convite e para mim é uma honra estar aqui mais uma vez, trocando ideia, conversando com a comunidade. E eu, na medida do possível, como bem mencionou, eu não recuso convites públicos, visto que uma das funções de um servidor público, né, é prestar conta para o destinatário final do nosso serviço, né, que é a população. E através da imprensa, talvez, é a única, não diria única, mas a forma mais eficiente que se tem de a gente prestar contas, né, que talvez seja a forma que a gente consegue expor aquilo que a gente faz, né, aquilo que é possível, e chegar ao conhecimento aí de quem é de direito, que é a comunidade, né, que é quem é a razão aí da existência do serviço público, né. Nossa abrangência sempre é grande, né, porque o pessoal ainda fica ligado nas notícias, né, e como, né, principalmente nas notícias ruins, né. Exatamente, as mídias, o produto policial, né, um produto que chama atenção, né, a notícia policial gera curiosidade, gera anseios, gera revoltas, gera muitas situações e até sobre diversos aspectos, né, que a segurança ela influi em diversos setores da sociedade, como na economia, turismo, em diversos segmentos. Então, por isso, talvez seja um tema sempre interessante nessa área policial e segurança de uma forma geral. O senhor sabe que a gente teve, junto com o prefeito e autoridades da SICS local e da UCS, na comitiva para os Estados Unidos. E Los Angeles, Califórnia, sempre foi a meca, né, de segurança, de tudo. E Miami, vizinha ali, na pandemia teve que fazer 50 mil moradias para acolher o público que quis vir para Miami. Por quê? Porque em São Francisco, principalmente, assim, muitos drogados, e lá fizeram uma lei para aliviar um pouco as prisões, que penas até, não sei se era $500 ou $800, respondia em liberdade, coisa que nos Estados Unidos não acontecia antes. E usaram isso de uma forma, por ser um governo também um pouco mais liberal, que hoje manda lá, que nós presenciamos as pessoas entrando nos mercados, nas farmácias, onde nos mercados, todos eles, os produtos menores, têm uma proteção de plástico com cadeado. E uma pessoa por ali liberando as mercadorias. Por quê? Porque a pessoa entra, bota no bolso e vai embora. Usar aquilo ali. Então, assim, tá de uma maneira que aquilo que a gente via de segurança. Então, o que aconteceu? A cidade que não tem segurança perde na economia, que o senhor falou, perde no turismo, perde num monte de coisa, né? Então... segurança é uma sensação, né? E aquela sensação de você andar na rua à noite tranquila, não é em todo lugar que se tem. Só se tem essa tranquilidade quando se tem segurança, quando tem a sensação. E se formos, por exemplo, vamos pegar aqui a nossa região, qualquer um de nós andar numa rua em Gramado, por exemplo, 3 da manhã, a sensação de segurança é maior daqui a pouco que andar numa rua em qualquer outra cidade. Por quê? Porque lá há uma cultura, há uma sensação de segurança maior que nos locais. Muitas vezes isso não significa que a cidade é mais segura, mas gera essa sensação, porque tem o turismo, tem um contexto lá
gera esse efeito. Eu estou citando um exemplo, mas em Não, outras mas é um cidades exemplo também muito bom. é um exemplo claro da importância do nosso papel. A gente, além do papel de, claro, combater o crime, enfim, a gente tem um papel primordial que é gerar na população essa sensação. Poxa, eu posso sair à noite com a sensação de que estou seguro. Né? Então, segurança pública nada mais é que uma sensação. Às vezes a cidade pode ter números estatísticos alarmantes de segurança. Não sei os números de Gramado, se tem exemplo, mas não sei sinceramente. São bem melhores que os nossos. E Canela, melhor ainda. Não sei os números, sinceramente não sei, mas estou falando só como exemplo. Daqui a pouco os números podem não serem tão bons estatisticamente falando, mas se a sensação passa para a população de que a cidade é segura, há um fomento de turismo, de economia, enfim. Então é importante demais a questão da segurança e a sensação que ela passa nas pessoas. Eu sempre digo assim, hoje quando a gente pensa qual é o melhor para a qualidade de vida de uma cidade, é saúde, segurança, educação e emprego, né? Isso. Mas a segurança para mim sempre vai estar em primeiro. Porque Com certeza. Eu digo assim, se não tem segurança na escola, tu não vai poder ir para a escola. É o assunto recente que motivou o país aí, né? Exatamente. A gente pode até avançar um pouco mais nisso aí depois, né? A saúde. Se o atendimento do hospital não é bom, vai um pai lá, ele vai fazer um quebra-quebra, e se não tiver a polícia para ir lá deter a pessoa, ele vai quebrar o hospital, vai depredar o patrimônio, vai, né? A mesma coisa no emprego. Adianta a pessoa sair de casa para trabalhar e deixar a sua casa, às vezes, no bairro lá, e o cara paga uma televisão em 24 vezes, leva a televisão do cara, o cara fica pagando. Exatamente. Então, totalmente. Mas, doutor, com relação a Gramado, eu lhe asseguro, e Canela mais ainda, eles têm menos população, eles têm a economia igual à nossa e a renda per capita deles é muito maior por causa do turismo. Então, o governo do estado, há muitos anos, sempre privilegia Gramado e Canela e Nova Petrópolis. Sim, exatamente. Nunca falta policiais lá. Estrutura. Eles têm um batalhão especial de turismo, né? Assim como o Bento criou. Então, assim, o cuidado do governo, por quê? Porque a pressão política do local é muito grande. Exato. Né? Hoje no Brasil tem poucas cidades que nem Gramado que oferecem o número de leitos que Gramado tem. Sim. Então a pressão política do empresariado é muito grande no governo. Muito grande. E até porque, do contrário, né, se não tivesse todo esse aparato estatal, certamente Gramado não seria o que é em termos de turismo. Né? Pensa se não tem uma segurança adequada. Né? Então, fatalmente, o turismo... Não entendo muito do segmento, mas acredito, é uma questão lógica, né? Não, sua leitura é muito lógica, exatamente. O senhor é gaúcho, né? Sou gaúcho. Da onde? Sou gaúcho de Sobradinho. Sobradinho. Logo ali. Logo ali. Sobradinho fica, para quem não conhece, fica na região central do estado, perto de Santa Cruz do Sul, naquela região ali. Uma região boa também. Uma região boa, exatamente. Eu nasci em 85, onde na época pertencia a Sobradinho, hoje é um município independente chamado Passa Sete, emancipou em 96. Poucos habitantes. Passa Sete deve ter, eu não sei de cabeça, mas é pequena, entre 5 e 7 mil habitantes. Em 2001, daí a minha família migrou do Passa Sete para o Segredo. Então, hoje meus pais moram em Segredo. Né? Eu até brinco, é da onde? Eu sou de Segredo. Vilipê, né? Não que eu não queira contar, é o nome da cidade. Não é o Segredo da Vilipê, é um município independente. Segredo, o município lá do lado de Sobradinho. Segredo, Sobradinho, que é a cidade maior, aí vários conglomerados pequenos que tinham no entorno foram se emancipando na década de 90, década de 80 e 90. Segredo foi um deles, se desmembrou de Sobradinho, e Passa Sete também, foi o último. Então eu sou daquela região ali. E como é que foi parar em Minas Gerais? Então, quando eu fiz 18 anos, 2004, eu fui servir o Exército, Santa Maria. Fiquei 2 anos, servi um quartel de engenharia lá. E lá, eu vim da roça, meus pais moram na roça até hoje, eu me criei, enfim, na roça. Então não tinha muitas condições de estudar. Então, aliás, foi bem difícil desde o início, sabe? A minha vida, caminhava 8 km para estudar, então é toda longe. É uma história assim bem... Mais que daqui a Caravaggio. É de superação, e até de a cavalo para a escola às vezes, assim, né? Algumas vezes é uma situação bem... Não foi fácil, minha infância não foi... Quantos irmãos, doutor? Nós somos em 3 irmãos. Eu sou mais velho, eu tenho uma irmã com 1 ano e 3 meses mais nova, e tenho um irmão
11 anos mais novo que eu. E aí cheguei no Exército Santa Maria, morava no quartel, né, não tinha dinheiro para morar fora, recebi o Exército mantém os recrutas, né, quem quer morar durante o período básico. Enganjei, fiquei o 2º ano, e aí em 2005 um ex-comandante meu, Tenente Regis, a quem sou muito grato por tudo, ele me convidou para trabalhar com a mãe dele em Goiás. Poxa, que mudança. E eu, assim, poxa, tinha recém saído do interior, da roça, não era muito acostumado com, né, foi um impacto para mim, pensei, poxa, é uma baita oportunidade para mim alçar voos maiores. Aí cheguei em Goiás, eu trabalhava lá num hotel cuja finalidade era receber os hóspedes para o João de Deus, na casa do Inácio de Loyola, lá em Goiás, em Abadiane, que depois, em 2018, ficou conhecido no mundo todo por causa dessas questões lá, criminal, envolvendo estupro, enfim, mas é um papo para outra, daqui a pouco na sequência, enfim. E estando lá, trabalhei 2 anos lá em Abadiane, Goiás. No Hotel San Rafael, cuja propriedade pertencia à mãe do meu ex-comandante do Exército. Ele que levou para lá. Ele que me convidou para trabalhar com a mãe dele lá. E como eu era soldado temporário no Exército, eu achei uma oportunidade, poxa, vamos para lá. Deu uma cultura diferente. Estando lá, em Goiás, e aí eu tava naquela rotina, foi já muito com bom. 20 anos quase. 20 anos, isso aí, fui com 21 anos para lá. Eu fui para lá em 2006, 10 de março de 2006, fui para lá. Fiquei 2 anos lá, trabalhava com estrangeiros, tive a oportunidade de aprender outro idioma e tal, enfim. 2007, abri o concurso da Polícia Militar em Minas. E aí eu pensei, bom, vou lá. Eu tinha sido militar um tempo, né, 2 anos, então não era um ambiente, voltar a ser militar para mim não seria algo atípico, porque eu tinha recém saído do Exército. E gostou de certo, né? Até gostei, é uma atividade bacana, né? Aí prestei o concurso para a Polícia Militar em Minas, que a minha atividade lá em Goiás financeiramente não era atrativa, né? Eu comecei um curso superior lá em Goiás ainda, de biomedicina, minha primeira formação, eu sou biomédico de formação inicial, mas aí eu pensava, mas não é isso, não sei se é isso que eu quero para minha vida, sabe? Não sei se eu quero ficar aqui em Goiás trabalhando como hotel estudando biomedicina, vou tentar outras coisas. Aí onde surgiu a oportunidade de fazer o concurso da Polícia Militar em Minas Gerais. Em maio de 2007, eu comecei as primeiras fases, fiz a prova, passei as outras fases do concurso. Em resumo, início de 2008, fui chamado, então, para o curso de formação de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, de 11 de fevereiro de 2008, saí de Goiás e foi onde, então, ingressei na Polícia Militar, na gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, onde fiquei 6 anos, 5 anos e 8 meses por ali. Quase fez carreira. Quase fiz carreira. Fiquei 6 anos lá. Aí em Minas acabei concluindo a minha graduação de biomedicina, mas aí mais para ter o título, eu já sabendo que o que eu queria era na área de segurança pública, né? Então foi assim que eu parei em Minas, né? Eu não fui daqui para Minas, eu fui para Goiás, fiz um tempo e de lá surgiu a oportunidade. Fez um bom turismo na vida. Tem bastante história para contar, né? Exatamente. Já fiz bastante coisa. E a volta para o Sul, como é que foi isso? Pois em 2012, por ali, eu já estava 5 anos longe de casa, e tem algumas coisas na nossa vida que elas são insubstituíveis e talvez de uma importância extrema, né? Que é a nossa família, né? Eu estava em Minas, estava muito bem lá, numa atividade prazerosa, que era ser policial militar. Aqui nós chamamos de brigadiano, né? Brigada, mas é uma questão puramente de nomenclatura, a finalidade é a mesma e a atividade é a mesma. Eu pensei, poxa, eu estando aqui em Minas, a minha família é toda no Rio Grande do Sul, no interior, dificilmente eu teria um contato próximo com eles. E tendo em vista que a grande essência da vida é o convívio familiar, a família, enfim, eu pensei, não faz sentido eu estar tão distante da minha família. E aí foi onde eu pensei, poxa, eu quero voltar para o Sul. E é onde eu comecei a trabalhar essa ideia. Não fazia sentido também eu pedir exoneração de um cargo público bom que eu tinha lá para vir me aventurar aqui, sabe-se lá onde. Então eu comecei a estudar para concursos, para tentar passar um concurso aqui no Rio Grande do Sul. Foi quando, em 2013, abriu o concurso para o Ministério Público da União, né? Tinha 5 vagas para o Rio Grande do Sul, lembro até hoje. E fui fazer a prova, então,
em maio de 2013, eu lembro que a prova foi em Goiânia, a prova era nas capitais, eu morava em Uberlândia, a capital mais próxima não era nem BH, era Goiânia. Eu fui para Goiânia fazer a prova e consegui, eram 7.000 candidatos, estão correndo para 5 vagas aqui no Rio Grande do Sul. Uau, foi disputadíssimo. Consegui ficar entre os 5 e... Estudou muito. Bastante, muito estudo. E aí consegui, então, ser nomeado em 22 de agosto de 2013 como para o Ministério Público Federal aqui no Rio Grande do Sul. Tomei posse, daí eu vim, tomei posse em Porto Alegre, fiquei 3 meses na Procuradoria Regional da República em Porto Alegre. Não me adaptei à vida na capital, não curti muito a vida lá. Pedi uma remoção para Caxias do Sul. Vim, então, em novembro de 2013, eu vim para Caxias. Mas por que Caxias? Dentre as vagas e oportunidades que tinha, não tinha, por exemplo, a Santa Cruz do Sul, que era a cidade mais próxima da minha família. Mas eu sempre fui muito fã da Serra Gaúcha, por tudo que a Serra representa e tudo que a Serra projeta a nível nacional. Lá o tempo que eu morei em Goiás, o tempo que eu morei em Minas, quando se falava em Rio Grande do Sul, se reportava a Serra Gaúcha, Gramado, Canela, Bento, Caxias, aos vinhos. Então, a qualidade de vida, a pujança, me chamou a atenção a Serra Gaúcha. Então, eu achei uma oportunidade. Bom, eu não vou estar tão longe da minha família, vou estar numa região onde eu sempre quis conhecer, eu não conhecia até então, Caxias do Sul, não conhecia a região até então. O primeiro dia que eu vim para Caxias, já foi para trabalhar. Então, direto. Exatamente. Corajoso, né? Então, eu cheguei aqui então em novembro de 2013 e permaneci, estou até hoje aqui. Daí depois eu fiquei 6 anos também no Ministério Público Federal. 6 anos também. 6 anos. Eu trabalhava assessorando um procurador da República ali em Caxias do Sul, né? Então, trabalhava no gabinete. Então, foi uma experiência, aliás, muito bacana que eu utilizo hoje na minha atividade como delegado, que é a parte mais, como é que eu vou dizer assim, mais burocrática, mais cartorária do direito. Foi muito bacana. E uniu as duas, né? Exatamente. A rua, o interno, o cartório, praticamente. Exatamente. Quando eu depois me tornei delegado, eu, muito embora novo na carreira, eu tinha uma experiência já de 6 anos de como funciona o serviço de rua e também a experiência de 6 anos como funciona o serviço de gabinete. Então, assim... sem dificuldade nenhuma para fazer um processo para mandar para o MP. Não, sem dificuldade nenhuma, sabe? Assim, a questão a técnica de como funciona. É claro que algumas questões peculiares da carreira a gente vai aprendendo no dia a dia. Mas vamos falar assim, o contexto geral, teórico e como que funciona o sistema, como que funciona um serviço de rua policial, como que funciona um serviço interno do Ministério Público. O que o Ministério Público precisa para oferecer uma denúncia? O que o policial militar lá precisa ver de subsídio do delegado? Enfim, isso eu já tinha essa base de 12 anos somados entre Polícia Militar e Ministério Público. Muito bom. E escolheu o concurso de delegado aí? Exatamente. Por remuneração? Não, por gosto mesmo. Quando eu estava em Minas, ali por 2000, eu formei biomedicina em 2011 e eu optei por não seguir a área da saúde porque eu não me identifiquei, enfim, né, a questão pessoal. E eu comecei a me identificar muito com a área do direito. Eu passei a gostar muito do direito. Aí eu pensei, poxa, eu gosto muito de direito, eu gosto muito de ser policial. E um cargo, talvez o único cargo que me dê essa possibilidade de trabalhar com o direito e ser policial concomitante, ou seja, exercer essencialmente uma atividade jurídica e policial, é o cargo de delegado. Então, por isso, bom, vou ser delegado um dia. Para quem 7.000 de vaga e 5 vagas para 7.000, não foi difícil, delegado. Tu sabe que aí, quando eu vim para Caxias, acabei fazendo, daí cursei Direito aqui em Caxias do Sul, né? Na UX. Comecei na UX e terminei na FSG. Eu cursei Direito em 3 anos, fiz... Você já aproveitou a O pior que não, eu fazia muitas disciplinas, eu queria concluir o curso rápido para, assim que abrir o concurso, já estar com a graduação. Então, eu fazia muitas disciplinas, manhã, noite, aí eu ajustava com o meu horário de trabalho no MPF, enfim, eu fazia um malabarismo lá, enfim, eu só trabalhava e estudava, né? Fiquei esses 3 anos, de 2014 a 2017.
Quando abriu, em 2017 eu formei, daí 1 ano e meio de UX e 1 ano e meio de FSG. Formei na FSG em agosto de 17 e no final, início de 18, final de 17 e 18, eu lembro que foi anunciado o concurso para delegado. E foi na metade do ano, ali de 18. E aí eram 16 mil candidatos concorrendo para 100 vagas. É bastante. E eu estudei bastante, então eu tava. Tanto é que eu fiquei em segundo lugar na primeira. Na prova objetiva. Dos 16 mil, eu fiquei em segundo. Claro, depois nas fases subsequentes eu caí um pouco, enfim. Mas a primeira fase, que é a fase. O primeiro nivelamento, né? Eu fui bem. Que elimina, né? Elimina muita gente, isso. Eliminou muita gente, né? Bom, tinha 16 mil pessoas para 100 vagas, né? Então, nós estamos falando bastante gente por vaga, né? Então, acabou que eu tinha já uma preparação, que eu estudava, não comecei a estudar concurso há poucos dias, sim, eu estudava desde a época de Minas, então consegui passar numa carreira que eu sempre ambicionei. Então, não foi necessariamente por questão financeira, mas por uma questão de gosto mesmo, e hoje eu desempenho com maior orgulho a profissão. E não é a mais remunerada da área do direito, Sim. né? Existem áreas jurídicas que ganham bem mais que o cargo de delegado, né? Mas não me arrependo do que fiz e gosto do que faço, estou muito bem, não pretendo angariar. Não pretendo. E a pergunta fatal que o povo quer saber é a seguinte, doutor: o senhor, pela sua vontade, permanece em Farroupilha? Permaneço em Farroupilha. É? Gosto muito da Serra, gosto muito de Farroupilha. Não conhecia Farroupilha até... Conhecia, assim, de passar aqui e vir aqui aleatoriamente, mas cheguei aqui dia 24 de maio de 2021. Está fazendo 2 anos agora, em maio, que eu estou aqui em Farroupilha. E me arrisco a dizer, uma das melhores cidades da Serra para se viver. Hoje. Tô instalado aqui, não tenho ambição por hora de sair. É claro que a carreira é dinâmica, é claro que daqui a pouco, por necessidade do serviço, é necessário, sabe? Isso é uma questão inerente à função e tá tudo certo. E se um dia a polícia precisar que eu vá para outro lugar, é da carreira, né? Eu tô aqui para servir, sou delegado no estado do Rio Grande do Sul. Então, mas tem direito a negar hoje? Hoje tem uma lei que ela protege em certa medida. Hoje tem a lei 12.830, ela diz que a remoção de delegados ela só deve ocorrer em caso de interesse público, né? Então, havendo interesse público... Mas é bem vago. É bem vago o interesse. O brocar do interesse público é da margem a muitas interpretações, né? Mas, via de regra, hoje no Rio Grande do Sul nós temos uma polícia bem estruturada e respeita muito, por exemplo... Eu nunca recebi uma ordem de um chefe meu para conduzir uma investigação assim, assado, tomar essa ou aquela decisão. Nunca. Então, hoje, a estrutura administrativa da Polícia Civil respeita muito as decisões dos delegados. Então, que bom, né? acredito que dificilmente, a não ser que tenha uma questão disciplinar, questões às vezes que há um desinteresse público que aquele profissional permanece em determinado local, mas via de regra é respeitado sim a vontade dos delegados. Que bom, é uma boa notícia para a população, que a gente vê os elogios quando posta uma coisa nas redes sociais. O povo hoje ainda tem essa vontade, né, de falar as coisas, né? Apesar da lei que está seguindo por aí. Sim, né? Exatamente. E com relação ao seu trabalho, o senhor lembra, por exemplo, do último ano, quantas ocorrências teve a delegacia? Lembro, se me permite, eu até trouxe anotado aqui. Bom, eu trouxe aqui. Vamos passar os números. Vamos passar os números aqui, ó. Eu trouxe aqui. Vamos lá. Fica à vontade. Eu trouxe anotado aqui porque uma das virtudes do cérebro é o esquecimento, né? Então já não vale a pena armazenar também. Exatamente. Eu tenho aqui, ó. Vamos lá. No ano de 2022, então nós tivemos em Farroupilha 9.026 ocorrências. É bastante, hein? Estamos falando de entre 20 e 30 ocorrências por dia. Haja BO, né? É muita demanda. Muita demanda. Então, 9.026, dessas 9.000, 7.217 registradas presencialmente no plantão aqui de Farroupilha e 1.809 na delegacia online. O pessoal está usando pouco online ainda, né? Assim, talvez a questão cultural, né? Às vezes o Brasil ainda tem essa questão, às vezes a tecnologia não chega em todos os rincões ainda. Mas nós temos, então, um número bem avançado de ocorrências. Dessas, não sei se me permite, mas
até eu separei, né, e, por fatos cuja incidência prepondera em relação aos demais. Então, basicamente, são 2 ou 3 casos. Questões envolvendo trânsito, né? Nós tivemos 1.559 registros num ano. 1.559 é bastante registro. Bastante. Se um ano tem 300 e poucos dias, nós temos aí 3, 4 acidentes todos os dias em Farroupilha, né? Envolve o seguro, precisa da ocorrência também. Exatamente. Então, claro, desses 1.057 foram só danos materiais, enfim, alguns outros aí envolvendo questão criminal. A segunda maior incidência de registros em Farroupilha aí é questões relacionadas aos golpes, estelionatos de uma forma geral, assim, eu vi que você falou no espaço há pouco tempo com o Colóbio, inclusive foi um bom esclarecimento, até nós podemos dar uma retocada. Com certeza. Quais os golpes que mais acontecem na cidade? Certo. Tivemos o ano passado 981 registros em um ano. Também estamos falando o quê? De 3 casos por dia? Aproximadamente. É bastante. Esse ano, te garanto que esse ano até agora, nós estamos com 2.500 ocorrências esse ano. O padrão de acontecimento de golpes é o mesmo, ou seja... Está se repetindo? Exatamente. O senhor não teve uma operação agora que pegou uma quadrilha no nível estadual? Domingo. Agora, né? Foi domingo agora, estávamos... participando de uma operação, prendemos inclusive uma pessoa aqui em Farroupilha. Exato. E o golpe, infelizmente, eu atribuo, claro, o criminoso, óbvio, o crime só existe porque tem um criminoso, mas ele é um crime que ele não tem uma prevenção ativa da segurança pública no sentido de andar com uma viatura com o giroflex ligado vai resolver. Não resolve. Depende muito da consciência da vítima. E é por isso que a imprensa exerce um papel fundamental nesse segmento, porque através da imprensa a gente consegue fazer um trabalho preventivo. Alertar, é a única forma. Alertar o povo. Exatamente, alertar para não cair em golpe e desconfiar sempre. É a única forma, porque o estelionato ele só existe, eu acho que é o único crime no ordenamento que ele, para existir, ele necessita que a vítima participe voluntariamente. Ou seja, senão... Se a vítima... Os caras são bons, né, Antônio? Então, exatamente. São psicólogos. São. Então, nós temos os golpes com maior incidência, até na linha do que nós conversamos esses dias na imprensa com o secretário Coloda, e foi a iniciativa do PROCON local com a gente. Nós montamos uma cartilha com os principais golpes. O golpe do falso perfil no WhatsApp é um golpe muito comum. As pessoas acabam utilizando a fotografia de um ente querido da vítima e mantém contato dizendo que alterou o número e daqui a pouco começa a pedir dinheiro, a pessoa pensa que é verdade e depois... A foto está ali, né? Exatamente. Então esse é um golpe muito comum. Temos outros golpes relacionados ao velho golpe dos nudes, né, que infelizmente sempre tem. Temos golpes envolvendo um grupo de pessoas, normalmente pessoas mais idosas, que é empréstimos fraudulentos. E aí tem uma questão que é importante. Boa parte quando a gente investiga, a gente oficia a empresa que concedeu o empréstimo, manda a cópia do contrato. Está lá, às vezes, com a assinatura da própria vítima, através da validação da assinatura com fotografia, por exemplo. Então, hoje em dia, os bancos digitais, tu valida a assinatura com a selfie, por exemplo. E o que os criminosos fazem? Eles mantém contato, às vezes, com a pessoa, normalmente pessoas idosas, e tentam empregar alguma engenharia social, de modo que aquela pessoa manda uma selfie para elas, para qualquer mulher. Eles inventam uma história qualquer. Resumo, o que quer dizer com isso? Jamais envie fotos suas, principalmente selfie, para alguém que não conheça. Mas jamais, porque eles estando com aquela selfie, o que eles precisam? Se o banco, para liberar o empréstimo, para validar a assinatura, precisa de uma selfie da pessoa, ele encaminha. Está feito o empréstimo. Está feito o empréstimo. Mas o banco é responsável também, né? Com certeza, com certeza. Aí, claro, aí tem a questão do consumidor. Só que aí, olha a dor de cabeça que dá para a vítima. Até resolver isso. Então, prevenir melhor. Mas com certeza, Glacier, e isso que eu imploro sempre que eu tenho a oportunidade de falar na mídia com relação aos golpes, é a atenção, não se deixar levar por qualquer conversa de pessoas que não conhecem. Passar informação,
enfim, muito menos passar dados de cartão, dados pessoais, Sim. dados CPF, fotos, isso não se passa para absolutamente ninguém. Outro golpe muito comum é a compra em sites fraudulentos. O que o criminoso faz? Daqui a pouco ele pode clonar um site de uma empresa séria e oferecer o produto, e a pessoa pensa que está comprando uma empresa séria, mas na verdade está comprando de um estelionatário. Tem como ver isso? Tem como ver, principalmente a forma de pagamento. Quando via de regra, esse tipo de golpe através do clone do endereço eletrônico, é pagamento via Pix, via de regra, 99%. E assim, para o nosso telespectador, quando você vai pagar, por exemplo, vamos comprar da empresa, enfim, digamos que aqui a TV Cidade estaria vendendo um produto. Via de regra, lá no Pix, na hora de pagar, estaria lá, TV Cidade Limitada, etc e tal, ou TV Cidade alguma coisa. E não estaria lá Ederson Billion, Joãozinho da Silva. Então, quando você comprando de uma empresa e o destinatário do Pix é uma pessoa física, não faça que é golpe. Na ampla maioria das vezes é golpe. 99,9. Exatamente. E as pessoas acabam fazendo e não observam que estão pagando. Então, observamos que estamos diante de um crime perfeitamente evitável. Basta a vítima ter um pouco de cautela. Né? É isso aí. Tem outros golpes. Infelizmente, O golpe do bilhete, o golpe do bilhete é incrível como... Desde 1800 se aplica isso. Como tem. E ele é um golpe muito danoso, que quando ele é aplicado, ele envolve sempre muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Os estelionatários, eles saturam muito com esse golpe. Eles têm uma lábia que... Não acontece todos os dias, mas quando tem, é comum pessoas perderem 100 mil reais, 80 mil reais, 200 mil reais essa semana a pessoa que perdeu. Não foi em Farroupilha, mas tive em Farroupilha há pouco tempo, uma pessoa que perdeu 124 mil reais no golpe do bilhete. Pensa, então assim... envolve um pouquinho de ganância também, não, entre nós aqui, né? Não, é o que eu falo sempre, Glacier, não só nesse, boa parte dos golpes está relacionado a algum tipo de ganância, a não ser aqueles golpes bem orquestrados, mas Sim. na compra de objeto, poxa, vai comprar um carro, por exemplo, muito comum, Também, né? ou a compra fraudulenta de veículos, aliás, compra um veículo pensando que vai receber e nunca recebe. Um veículo 30%, 40%, 50% abaixo do valor de mercado. Isso não existe, não existe. Então, a vítima, em certa medida, é movida por algum tipo de ganância, e aí, depois chegar na delegacia, implorar... a gente às vezes consegue, mas nem sempre consegue ressarcir o dinheiro. Bastava um pouco de cuidado. Pode ir adiante, fica à vontade. Então falamos dos golpes. Outro crime com bastante incidência nós tivemos em Farroupilha em 2022 foi a violência doméstica, né? Com 395 registros, bastante, né? Mais de um por dia, né? Bastante. E um pouco da nossa produção, que é algo que me orgulha muito, né? Nós temos em Farroupilha hoje uma equipe muito competente, até porque para dar conta dessa demanda, a gente estava com uma equipe bem orquestrada. Foi um ano que nós aprendemos 31 armas, quase 1.410 pessoas ouvidas na delegacia, como testemunha, etc. e tal. 133 mandados de buscas foram cumpridos em Farroupilha, ou seja, estamos falando de um mandado a cada 3 dias, isso é bastante. Isso é graças também a uma eficiência ímpar que nós temos em Farroupilha, dos outros órgãos do sistema de justiça. E aqui eu cito especificamente o Ministério Público e o Poder Judiciário, que as nossas demandas, não estou falando aqui em concordar ou não, em dar vazão. Ninguém fica sentado em cima do processo, o negócio gira. E isso é muito prazeroso de trabalhar. 72 prisões pela Polícia Civil. Essas prisões da Polícia Civil, ela tem uma... Não estou me referindo àquelas prisões, por exemplo, que a Brigada Militar apresenta na delegacia e a gente converte em prisão preventiva. Não, aquelas são prisões advindas em investigação prévia, com mandados, e depois a gente vai e prende a pessoa. É bastante. É bastante. Daí os números que mais me orgulham, que foram 1.463 investigações concluídas num ano, né? Se não conclui, não tem a justiça, né? Exatamente, com um índice de elucidação de 88,8%. Então, ou seja, são resultados que acho que é importante a gente passar para a comunidade, que é a resposta, né, de boa parte dos crimes. É verdade que nem todo mundo que vai fazer uma ocorrência às vezes fica sabendo do que gerou aquilo, o resultado. Mas
estamos aqui para isso, para dizer que na ampla maioria dos casos a gente dá uma resposta. A gente cria, não é a falsa, a verdadeira segurança que a cidade está... Exatamente, isso gera uma sensação, né, que o senhor falava de no segurança, início. exatamente. Então, esses são os números de 2022. Eu tive olhando rapidamente agora antes de vir para cá. Estamos esse ano, só agora, de janeiro a abril, foram 319 investigações concluídas. Então, estamos mantendo então o mesmo padrão do ano passado. Acredito que no final os números serão mais ou menos similares. Isso é... E a maioria tem que virar um processo para ir adiante, né? Exatamente. Boa parte... tem uma questão interessante. Nem todo registro policial vira investigação. Exato. Porque todos os registros passam por mim e eu vou analisar se tem uma questão, um fato criminoso para investigar, a gente investiga. Daqui a pouco eu vou fazer um registro de uma situação que não é um problema policial. Lá temos muito problema de família, problema de vizinhança, problemas cíveis, que as pessoas vão para a delegacia, mas isso não é dado segmento, porque em outra seara que se discute, né? Quando a questão é criminal, sim, cabe a gente, né? E eu faço um filtro em alguns tipos de investigação, porque 20 ou 30 ocorrências todos os dias. A gente não tem como, é humanamente impossível querer conduzir todos os dias 20 ocorrências, investigações diferentes. Não tem estrutura para isso. Então, eu faço um filtro também, justamente, e é minha atribuição isso, o que a gente tem que trabalhar para gerar a sensação de segurança e resolver os problemas da comunidade. Então a gente tem esse filtro também que a gente faça. E com relação à lei, doutor, porque o cidadão comum ele não entende que o delegado, a brigada, apesar de eu fazer um parâmetro aqui, que a gente conversava anteriormente, que não está no ar, essa parceria Polícia Civil e Brigada Militar, a cidade aplaude porque já tivemos isso e por um bom período não tivemos. E hoje a gente vê que o doutor tem uma parceria muito boa com a Brigada, tanto nos comandantes anterior como no atual, né? É o seu meio de trabalhar esse, a parceria? Eu acho, não é nem uma opção individual, claro que é, mas não é por isso, mas o sistema exige que assim seja, porque vamos pensar, a Constituição no artigo 144 traz, se não me engano, existem 7 polícias no Brasil, basicamente. Todas elas, lá no fim, têm uma finalidade única, que é produzir a sensação de segurança. É gerar segurança pública. Então, ou seja, o produto final é um só. Então, se a gente fazer uma analogia a uma empresa, se no meio, se na linha de produção alguém falhar, lá no final o produto não vai sair bom. Então, a gente tem que trabalhar sintonizado. Então, com todos os órgãos de segurança pública em Farroupilha, eu procuro, independente de quem esteja na gestão, eu casualmente sou amigo pessoal, tanto desde quando cheguei aqui, Coronel Bert, Coronel Becker, Major Giovanni, Tenente Rodrigues Bombeiro, o pessoal da PRE lá, tava o Sargento Fragoso antes, o soldado tá lá agora também, meu amigo pessoal, enfim, o pessoal da guarda, a gente trabalha em sintonia, mas não porque eu sou amigo dos caras, porque tem que ser assim. Eu acredito que segurança não se faz de outra forma, porque segurança não se faz sozinho, né, Glacier? A partir do momento que eu lá na investigação, investigando um fato, às vezes eu preciso de uma informação que daqui a pouco a Brigada Militar tem, só a Brigada tem. E vice-versa. E vice-versa. Às vezes eu preciso de uma informação que a Polícia Rodoviária Estadual tenha. E se nós temos uma relação boa, eu levanto o telefone e eu ligo, Major Giovanni, e está a situação, o que tu pode me passar? E ele me liga também, então isso atalha caminhos, ao invés de a gente fazer tudo pelas formalidades, isso atalha caminhos e a gente consegue dar uma resposta necessária. Então, e o nosso inimigo, ele é único, que é o criminoso. Eu falo inimigo no sentido coloquial da palavra. Claro. Ele é único. Então, se nós temos a mesma finalidade, o mesmo inimigo, não tem por que a gente não ser unido, né? Uma coisa que o cidadão às vezes não aceita e não entende é que vocês enxugam gelo também, né? Porque quantas vezes o senhor atende o mesmo meliante, vamos dizer, o criminoso, que às vezes prende e nem consegue mandar para o presídio, né? E o cara que já tem um monte de ocorrência a gente vê, né? Exatamente. É a lei, né, doutor? É a lei. Tem o brocar, né? A pessoa fala, a polícia prende, a justiça solta, mas aqui
não tenho procuração para falar por outros órgãos, Claro. mas eu vou aqui expor, de repente, as pessoas que não, mais leigas, enfim, que daqui a pouco pensam dessa forma. Às vezes, a justiça, o juiz também está numa saia justa que para ele não cabe outra alternativa a não ser soltar. Porque a lei traz uma série de requisitos para manter alguém preso. E então, o Brocard, eu não concordo que a polícia prenda e a justiça solta, porque a justiça solta porque a lei diz que tem que ser assim, né? Então, as leis no Brasil, isso é verdade. Eu acredito que, do ponto de vista repressivo, poderia ter um enfoque diferenciado, né? Mas, infelizmente, é o que temos, né? E dentro do que temos, a gente procura dar a resposta à altura. E não é por isso, não é que a gente prende, às vezes, 5, 10 vezes o indivíduo que a gente vai desistir. Vamos continuar aprendendo enquanto estiver cometendo crime. Isso não nos move. Isso não, sinceramente, não me incomoda. Não abala. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Às vezes, antes de ir pro presídio, o indivíduo já está solto, sem problema algum, tá solto. Se tu cometer amanhã, tu vai ser pego. E vai até que um dia ele fica. Via de regra, quando acontece uma reiteração, um dos fundamentos de manter alguém preso no Brasil hoje é justamente a reiteração. Então, às vezes uma reiteração é necessária para manter alguém preso, né? E isso está muito ligado a muitos fatores. Um deles é o apenamento. A pena de alguns delitos é muito baixa. E aí a consequência é que, se, por exemplo, se ele for condenado, ele não vai pegar regime fechado, com muito menos razão, o juiz vai decretar uma prisão preventiva de alguém que, se condenado, ficaria preso. Então não faz sentido, né? Então é um problema, é um imbróglio jurídico, né? E nem sempre as pessoas entendem. Sem contar que hoje no estado tem 4.000 presos que estão em casa sem tornozeleira. Exatamente. Quer dizer, estão dormindo em casa e trabalhando durante o dia. Exatamente. Né? Trabalhando, dando trabalho para a polícia. Dando trabalho. É muito comum a gente... Aliás, boa parte dos nossos, entre aspas, clientes é pessoas já reincidentes, egressos do sistema prisional, enfim. A gente recebe dos senhores e da Brigada Militar, às vezes o cara com 10, né, prende um dia, no outro dia o cara é o mesmo cara que está ali. Né? Exatamente. É o enxugar o gelo que a gente diz. Exatamente, exatamente. Mas a gente está aqui para isso. Isso não nos desmotiva, pelo contrário, a gente tenta, na medida do possível, dar resposta. E quando a gente age de uma forma muito combativa, os resultados aparecem. Por mais que... Isso é verdade, essa sensação ela é corriqueira, mas isso não nos freia. Não esmorece. Não, de jeito nenhum. Doutor, com relação assim, a essa segunda delegacia que tem, teria que ter um outro delegado, não é? Mas é a falta de policiais ou a cidade não comporta 2 delegados? Eu não diria mais um delegado, talvez tivesse mais mais um delegado, mas com outra delegacia de investigação. Talvez hoje Farroupilha ela tem demanda para 2 delegacias de investigação. Hoje a realidade de Farroupilha é uma delegacia de pronto atendimento, só para plantão, só para registrar, e uma de investigação. Né? Isso existe? Isso existe. Eu respondo pelas 2. Né? Isso é novo também, né? Não é tão antigo. A segunda delegacia, a delegacia de plantão, aquela que fica 24 horas, ela foi criada em 2016, se não me engano. O que poderia ser pensado, de repente, por exemplo, a Farroupilha com 75 a 80 mil pessoas, com 10 mil ocorrências anos, teria demanda, por exemplo, daqui a pouco tem uma outra delegacia de investigação. Né? Então, enfim... Da mulher, por enquanto, nem pensar, né? Porque mas não é tanto assim. O que temos hoje em Farroupilha em relação à violência doméstica temos um atendimento especializado, mas não uma delegacia autônoma. Né? Poderia ter... Olha, tem bastante casos de violência doméstica. Por exemplo, uma delegacia para cuidar só de vulneráveis, por exemplo, envolvendo violência doméstica, criança, adolescente, idoso. Seria uma hipótese, por exemplo. Mas eu estou falando aqui só em confabulações, isso aí a gente tem que tratar pelas vias adequadas, né? Institucionalmente. Mas existe uma falta de efetivo ainda, né? Existe. Acho que Farroupilha hoje, se pensarmos proporcionalmente e em comparação com outras cidades, comportaria sim mais policiais. Mais delegacia ou mais policiais. E claro, mais delegado também. Claro. Porque na brigada a gente sabe que já teve 40 mil policiais, hoje tem 17.400 e 400 são cedidos. Quer dizer, lógico, a tecnologia avançou muito e tudo,
Mas não adianta, né? O ser humano, o policial, tem que estar lá na ocorrência, né? Eu brinco que acho que uma das poucas instituições públicas que o trabalho home office não funciona é a polícia. A gente não consegue prender de casa no home office, né? Então, seria bom, né? a tecnologia ajuda muito, fantástica. Hoje, felizmente, temos ferramentas tecnológicas que nos auxiliam muito, mas a figura humana é imprescindível. É imprescindível No final hoje. tem que ser com Exatamente. o ser Quem tem humano. comprimandado a diligência é com o ser humano, não é com a máquina, né? Muito embora a máquina ajuda bastante hoje. Mas hoje, assim, só para um adendo nessa questão estrutural, Farroupilha, nós temos a Polícia Civil atual hoje, nos termos atuais, ela nos dá uma estrutura boa de trabalho. Então, assim, talvez o ideal seria mais, mas com o que tem a gente consegue hoje dar uma resposta bacana. Temos hoje viaturas, temos um quadro de pessoal razoável, né? Poderia ter mais, mas tem um quadro razoável. Mas o quadro que nós temos aqui em Farroupilha especificamente é muito capacitado, então a gente consegue dar uma resposta. Em termos de ferramentas tecnológicas, hoje nós temos também uma estrutura considerável, então computadores, assim, armas, está tranquilo. está tranquilo. Né? Antigamente era um parto. Era um problema. Inclusive recebemos essa semana computadores novos, recebemos há pouco tempo viaturas novas, então estruturalmente pode melhorar, sempre pode, mas a condição atual ela nos proporciona a possibilidade de trabalhar. Que bom. Então, por incrível que pareça, 45 minutos de papo. Poxa, passa rápido. Passa rápido. O doutor esteve aqui há 2 anos, vamos fazer mais seguido para atualizar mais. Com o maior prazer, venho com o maior prazer. Muito obrigado pela sua presença Obrigado. nos nossos estúdios aqui.